Muito bom. Aliás, você que faz o canal com a Adriana Santos, certo? A Adriana sou eu e ela de... Aliás, ela não é mole, meu irmão. É. Pô, Ela que dirige tudo lá, comanda? Mais ou menos, se dirigir muito, ela vai bater com o carro. Vai que dirige. Não, ela faz cada pergunta que me deixa de calça na mão, não é fácil. Não, mas o Papai já sabe como sair, como um belo zagueiro sair jogando assim. Não sai nada, era ruim pra caralho. É a primeira pergunta que eu vou te fazer. Você era bom ou você era... Bom, boca vazia ou boca cheia? Como é que era, Joel? O contexto é que eu não era um zagueiro clássico, mas era um zagueiro muito vigoroso. Daqui pra baixo valia tudo? Mas naquele tempo não tinha cartão. Treinava muito. E eu conheci no Vasco Bellini, eu conheci no Vasco Orlando, eu conheci no Vasco Brito. A barreira do inferno, não era? Porra, sempre o Vasco fez bons zagueiros. Uhum. E quando eu entrei no Vasco, a nossa zaga era eu, Miguel, Moisés e Renê. Então nós brigávamos, eu era o que menos tinha bala na agulha, mas era o que mais jogava. Por exemplo, no título de 74 foram 29 jogos. Eu joguei 24 ou 25. Então, eu sempre jogava mais um pouquinho nos campeonatos. Certo. E o Vasco sempre foi assim. E as coisas que vêm acontecendo no Vasco, nós vamos conversar sobre isso. Não é mole não, cara. Você tem muito conhecimento de Vasco e a galera já está cumprimentando você aqui, o Jeff Lenz, o Cavaleiro de Aço, o Vitor Pereira, Misael Silva. Todo mundo tá mandando mensagem aqui, na medida do possível eu vou registrando a galera aqui. O Maranhão te ama, Azevedo. O Joel, melhor. Muito obrigado, Luiz Santos. O Brasil ama o Vasco e você conhece muito bem a história do Vasco circulando no Brasil, né, Joel? Como é que é essa relação do Vasco além do Rio de Janeiro? É o seguinte, eu cheguei no Vasco muito cedo para jogar juniores naquela época. Que eu estava no Olaria com Miguel, Alfinete e Dé. Eu vim para o Vasco, o Miguel e o Alfinete ficaram no Olaria e o Dé foi para o Bangu. E depois nós nos encontramos no Vasco e fomos campeões de Olha que coincidência. E nós éramos um time. Então ali o Vasco, aquela arquibancada ali, eu dormi debaixo dela em todas as categorias. Não só como jogador, como treinador também. Que eu fui campeão de júnior, fui campeão de aspirante. Você começou na base do Vasco, Na né? base do Vasco. Isso. Eu era do Infanto Juvenil do Olaria, dente direito, eu fui para o Vasco. E nós fomos campeões em todas as categorias que serviam o clube. Na época era o Célio de Souza. Depois eu peguei o Pinga. E nós dormíamos ali na arquibancada e fomos rodando, batemos campeões carioca ali, dormindo ali atrás do gol, que agora tá uma beleza. E nós almoçávamos no clube, cara. Não tinha esse negócio. Sábado nós íamos ao cinema ali na Praça Espena. E não tinha essa de jogador. Se sair fora dali, o treinador nem se preocupava, porque nós mesmos tomávamos conta da situação. Sem bronca, o jogador era aqui correto. Nós fomos campeão porque nós nos amávamos em 74. Que nós fomos na final com o Internacional, com o Santos... E com o Internacional, Santos... E quem foi que nós ganhamos? Teve mais Cruzeiro? Cruzeiro. Que, teoricamente, era um time muito melhor do que o nosso. Sim, Cruzeiro jogadores de seleção brasileira. Cruzeiro da época de Tostão, Zé Carlos e companhia, Paulo. O Inter, na época de Figueroa, sim. de Caçapava, de e veio bater campeão 4 anos depois, né? 4 anos depois. O Santos não era de Pelé, meu irmão. Não era de Pelé. E nós, Andrade, Fidel e Joel... Moisés Alfinete, Alcides Anata, Jorginho Cavoeiro, Roberto, Luiz Carlos era o ponto esquerdo, Pires. Porra, nós jogamos com vontade. Roberto Dinamite surgindo, não é o Roberto Dinamite depois, garoto. Eu joguei com o Roberto na base do Vasco. Aliás, Roberto, meu querido, meu amigo, estou rezando todo dia por você. Pode ter certeza disso. Quer dizer, nós começamos juntos. Eu era o sparring do Roberto. Aquela bola que ele cruzava pro meio para bater, eu ficava às tardes com ele brincando. Lançava, ele vinha, ele me cortava para dentro para bater um gol. Ele fez milhares de gols daquele jeito. Treinando para no dia do jogo. Treinando no dia do jogo. Quer dizer, nós nos gostávamos, nós nos amávamos. Entendeu? Quer dizer, eu comecei no Vasco e com muito carinho, com muito afeto. Quer dizer, eu agradeço muito o que o Vasco fez por mim, não era para agradecer, porque eu já frequentava o Vasco desde a época que eu morava na Cancela. E uma tia minha, que era vascaína, me botou para sócio do Vasco, andando na Cancela, só para ir à piscina e voltar. Quer dizer, então eu conheço bem o Vasco, conheço muito o Vasco. E tenho que falar para o Salgado, Salgado, eu não quero dinheiro do Vasco, não quero nada do Vasco, só queria ver como é que eu poderia ajudar o Vasco, porque ver o que o Vasco está passando, isso não é normal. Mas segue o bonde que nós vamos chegar lá. Vamos